para gravar. Depois o pessoal do grupo vai assistir também. Bom, uma sexta-feira resolvi não fazer de última hora, porque esse tema já tem vindo comigo há muitos dias, né? Mas durante a semana, né? Todo dia eu queria postar que ia ter na sexta. E ontem eu falei, não, tá pronto, então eu vou fazer. E é isso. Eu acho que esse tema, ele é um tema bastante interessante, que todos nós, né, temos uma família e dentro da nossa família nós temos os nossos desafios, né? Afinal de contas, a nossa família, para que é, né? Para nos desenvolver, para nos auxiliar, né, no nosso crescimento e também para a gente aprender a reconhecer, aprender o espaço de cada um, as crenças, as diferenças. Então, vou me apresentar aqui, né, para quem não me conhece, eu sou a Cleida, eu sou dentista, sou terapeuta na área de constelação familiar, já estudo aí há vários anos, há mais ou menos 5. Eu fiz a formação e desde então, né, eu atendo tanto online quanto presencial, faço as mentorias, né, nas mentorias a gente trabalha muito com a constelação em si e depois uma questão mais de posicionamento, de autoridade, né, de se projetar mesmo, expandindo, né, essa realidade do quem é você mesmo, né, do que quem eu sou, né? Então hoje nós vamos falar sobre relações familiares, alinhe e harmonize com as leis sistêmicas. Então, o que eu quero trazer aqui na manhã de hoje, né, nesse horário de almoço, quem está aí almoçando, cuidando, né, do almoço, quem já almoçou, é trazer o quão importante é a gente olhar para as nossas relações familiares com esse olhar, né, das leis sistêmicas. Então, mais do que, é claro que eu vou falar aqui de ordem, de pertencimento, de hierarquia, vou sim, porque né, é a base da constelação familiar, mas o que eu quero é trazer exemplos práticos, como que nós, né, vivemos, como que nós vivenciamos essas relações no dia a dia. Então, a maioria de nós, né, vivemos, muitas vezes nos deparamos com alguns desafios, alguns desarranjos, porque nós estamos fora do lugar. O que é isso, querida? Fora do lugar, né? A constelação sistêmica, ela fala, né, que dentro da família nós temos um lugar. Então, quem veio antes, quem veio depois, veio depois. Então, nós somos pequenos em relação aos nossos pais. Então, eu vou trazer aqui exemplos, né? Muitos exemplos meus, muitos exemplos, às vezes, de algum paciente, algum cliente que eu lembrar aqui. Mas, quando eu vou na casa da minha mãe, né? Eu, ou eu estou com a minha mãe, né? Eu assumo uma identidade, e é isso que a gente precisa olhar, né? Não é que eu sou uma outra pessoa, mas diante da minha mãe, eu tenho uma identidade de filha. Ao contrário de quando eu estou, né, com a minha filha. Eu tenho a minha identidade de mãe. Então, eu preciso me apropriar desse lugar. Por quê? Porque quando eu olho para a minha origem, né, quem é a minha origem? Meu pai, minha mãe, todos aqueles que vieram antes. Então, até os 7 anos, o que que acontece com as crianças? Os pais dão, né? Dão educação, dão puxão de orelha, orientação. A partir dos 7 anos, né, até os 14 anos, as crianças, elas estão ali na adolescência, e aí, e pré-adolescência, né, se bem que eu conheço aí um médico que trata só de adolescente, ele fala que não existe pré-adolescente, né? Então, na adolescência,
as crianças, né, nós passamos a trocar com o mundo. Então, a gente troca na escola, com os amigos, né? A gente troca no nosso convívio e depois, então, nós vamos trocar na nossa vida profissional. Então, tudo está, né, nesse alicerce, nessa base que é a nossa família. Então, quando eu estou no meu lugar, né, de filha, eu vou o quê? Receber dos meus pais até essa idade, 7 anos. Depois eu vou trocar. Então, eu preciso me identificar com os meus gostos, com as minhas próprias necessidades, com aquilo que eu acho que é bom, com aquilo que eu acho que é ruim. E muitos de nós, né, muitas pessoas, elas passam pela vida sem observarem o seu lugar. Elas vão para relacionamentos, né, relacionamentos afetivos, relacionamentos no trabalho, procurando algo que está vazio ainda do papai ou da mamãe. Então, quando elas chegam para o cliente, elas querem ser altamente reconhecidas por aquilo que faz, né? Quando elas estão num relacionamento afetivo, elas são aquelas pessoas que cobram muito, que necessitam de muita atenção, né? Ou que se sentem, né, ainda pouco amados, pouco amadas. No trabalho, a, vem a, o chefe, né, como uma autoridade ou se acham autoridade diante dos colaboradores, né? Tem muito, não é nem autoridade, é autoritarismo. Não sabem exercer essa posição de chefe, que na verdade não é chefe, né? É um líder, é um líder. Então, conseguem, eu estou aqui falando, vão percebendo aí em vocês, né, como é, oi Cristina, como é que vocês têm se comportado perante a vida, perante os desafios, né, que fazem com que vocês, com que a gente se desenvolva, se desenvolva. Então, se eu estou no meu lugar, ocupando o meu lugar, eu vou poder ocupar a minha identidade de filha, porque quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu estou na casa da minha mãe, né, eu não tenho necessidade de cuidar da minha mãe. É a minha mãe é quem me dá. É claro que ali existe, né, eu cuido da minha mãe, mas não no sentido de que, nossa, a minha mãe não consegue, porque a maioria de nós aqui já estão com as mães, né, e os pais em uma idade mais avançada, né? Então, quando eu falo, né, os pais são grandes e nós somos pequenos, eu falo não, né, o Bert Hellinger fala, os pais são grandes, os filhos são pequenos, é até nesse sentido, de quando a gente olha para os nossos pais idosos, né? Eles têm condição, eles dão conta. Eles dão conta como? Muitas coisas, hoje o corpo já não auxilia, o cognitivo já não, né? Não é a mesma coisa. Mas o fato deles pedirem ajuda, eles são grandes. Olha, minha filha, né? Me ajuda com isso aqui, me dá uma opinião com isso aqui. É diferente do que eu chegar lá na casa da minha mãe e ficar, olha, faz isso, não, assim não tá bom. Então, esses exemplos são exemplos na vida prática que, quando nós não estamos no nosso lugar, nós desestabilizamos. A mesma coisa acontece quando nós, pais e mães, tratamos os nossos filhos como coitados, como se eles não dessem conta, como a gente tem que fazer tudo. Quantas mulheres hoje, né? Porque eu atendo várias mulheres, converso com várias mulheres, tanto no consultório, né, quanto na terapia.
elas falam, né? A queixa maior é: nós estamos sobrecarregadas. Ah, eu estou sobrecarregado, tudo sou eu, tudo sou eu. Quando a gente tem isso, né? Tudo sou eu, o que que nos remete? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. É uma necessidade enorme, né? De aprovação, de validação. E de onde vem isso? De onde vem essa carência? Né? Quantos adultos hoje são adultos e ainda moram na casa dos pais? Não é o fato, gente, de morar na casa dos pais, não é isso. O fato é de necessitar dessa, desse emocional, dessa, de não poder, de não conseguir ainda fazer as suas próprias escolhas e se apropriar delas com as consequências, com as consequências. Está me vindo aqui agora, né? Eu converso muito com os pacientes. A quantidade de adolescentes hoje, né? Que até algumas pessoas criticam, né? Com o termo adolescente. Por quê? Porque são adolescentes que têm uma vida, né? Como se fossem adultos. Como isso? Uma vida afetiva, uma vida quanto à sexualidade, né? Eles se comportam como adultos, mas eles ainda não têm o emocional ainda maduro, não são maduros. Então, por quê? Porque são pais muito amigos dos filhos, são as mães muito amigas das filhas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa ser próximo dos nossos pais, nem próximo dos nossos filhos, não é nada disso. Porque quem me conhece sabe, né, o quanto eu sou próximo. Mas essa necessidade, né, de responsabilidade. Por que são adolescentes? Esses dias uma colega me falou, né? Ah, são os adolescentes. Eles vivem como adultos, mas não têm boletos para pagar, né? Então, por quê? Porque os pais vão permitindo tudo, vão permitindo tudo. Né? Pagam viagens, não estou falando que está errado de pagar viagens, pagam viagens. O comportamento, né, afetivo ali de namorado, né, é um comportamento como uma vida de casal, não estou falando de sexo, gente. Né? Isso aí cada um vai escolher o seu tempo, tá tudo certo. Quem sou eu? Não é nada contra, não é nada moral nem ético, né? Mas que depois disso são filhos que não conseguem se manter na vida porque estão dependentes dos pais. Casam, muitas vezes casam, saem de casa, têm filhos, mas ainda não têm essa maturidade, né, emocional de bancar as suas consequências, bancar as suas escolhas, bancar as suas escolhas. Isso é estar fora do lugar. É o pai e a mãe que faz demais. Eu tenho uma filha adolescente, então eu sei o que eu estou falando, eu estou passando por isso, né? Eu estou passando por isso. E quando a gente fala de terapeuta, até essa semana eu conversei com uma colega, ela falou: Nossa, as pessoas acham que porque a gente é terapeuta, a gente está com a vida toda resolvida. Não, gente, não. Todos os dias eu tenho os meus desafios comigo, com o marido, com o filho, com a minha mãe, com irmãos. Por quê? Porque todos os dias eu acesso as minhas sombras. Só que quando eu acesso a minha sombra, se tem sombra, tem luz. Então, para onde é que nós vamos olhar? Para a luz e para a sombra. Eu acolho essa minha sombra e transbordo, né? E me remeto ali em luz. Não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Mas o que é isso? É vocês se verem, nós nos vermos na vida prática. Na vida prática.
como eu sou quando eu estou na minha casa, com a minha família, como eu sou, quem eu sou, né? Quando eu estou, aqui a Cris está aqui no Zoom, né? Ela é minha personal. Quando eu estou na academia, né? Eu estou o quê? Eu sou aluna, então eu tenho que fazer aquilo que ela fala para eu fazer, embora eu reclame, né? Embora às vezes eu reclame, ou reclame muito. Então é minha luz e minha sombra. Mas lá naquele lugar eu sou o quê? A aluna. Eu não sou a consteladora que fico lá falando de constelação. Eu não sou a dentista que fico lá falando ou vendo dentes. A mesma coisa acontece quando eu estou na minha família. Então, muitas pessoas, né, falam assim: ah, mas eu já fiz terapia demais, né, eu já fiz constelação e não mudou. Por que que não muda, gente? Porque não é só você ver. Nós necessitamos sentir isso no nosso corpo. Sentir isso tem que estar internalizado. Para que haja e para que isso aconteça, a gente precisa mudar a postura. E para mudar a postura, nós vamos fazer o quê? Mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças. As nossas crenças. Ah, não, mas eu sou desse jeito porque meu pai e minha mãe faziam assim. Tá, mas agora você está casado com uma mulher, você está casado com um homem, e que não é assim. Você vai ter que criar uma nova família, uma nova história. É importante essa nossa base familiar? Sim, é muito. Né? E aqui vai o que a gente fala, né, na constelação. A mãe, ela faz o quê? Ela nutre, ela gera, ela acolhe. E a mãe, por que que o Bert fala que a mãe, né, é o nosso primeiro caso de sucesso? Porque o nosso primeiro caso de sucesso foi chegarmos até a vida. Então, se eu estou aqui, eu já sou um sucesso, independente se eu fui criada com a minha mãe ou não. Independente se eu, no meu caso, né, que meu pai, ele faleceu cedo, mas eu tenho esse pai aqui dentro e eu preciso lembrar dele todos os dias. Essa semana nós tivemos aí a comemoração do Dia dos Pais. Então, eu preciso olhar para esse meu pai biológico, eu preciso olhar para essa minha mãe biológica, reconhecer toda essa força deles, mas aquilo que eu percebi que eu não recebi deles, hoje eu tenho condições de ir em busca. Por quê? Porque eu já sei o caminho. É a minha responsabilidade entrar nesse caminho de olhar para esse pai e para essa mãe que estão aqui, que estão aqui. Quando a gente é criança e a gente vai sair de casa, né? Quando é criança, não, minha filha é adolescente até hoje, né? Minha mãe às vezes faz isso comigo. Fala, ah, você pegou o casaco? Você pegou o lanche? Né? Minha filha leva almoço, leva lanche para a escola. Ah, você tomou o remédio? Isso é essa mãe aqui que fala. Mas, quando na fase adulta, quando eu não estou com a minha mãe, eu tenho que lembrar se eu peguei o casaco ou não. Então, eu me materno. Eu tenho que lembrar e tomar o remédio. Não é minha mãe que vai ficar lá. Então, isso é o se maternar. Quando eu estou no meu trabalho, né, no meu trabalho, como é que eu sinto a força desse pai? Como é que eu sinto a força desse pai? É falando, vai, levanta, faça. E aí muitos podem estar aqui pensando, nossa, mas eu não, meu pai não era assim. Meu pai não era assim, meu pai era muito permissivo, meu pai era muito passivo, né?
Tá, mas e você hoje? Hoje você é adulto? Você sabe que você tem que levantar cedo, que você tem que trabalhar, que você tem que pagar as contas. Então, conseguem perceber, né, o que é esse alinhar e harmonizar com essas leis sistêmicas? Porque se eu ocupo o meu lugar, se eu tenho esse senso, né, de hierarquia, de que existe alguém maior do que eu, existe alguém que, na mesma igualdade que eu, aquilo que eu espero do meu esposo é muito diferente, né, daquilo que o meu pai pode me dar, daquilo que meu pai pode me dar. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Ela é uma frase assim bem forte, mas que faz todo sentido. Eu vou falar aqui para o lado da mulher, né? Mas vale também para o lado da mãe, que é a seguinte: aquilo que uma mãe, né, dá para um filho, só a mãe consegue dar para o filho. Aquilo que uma mulher dá para um homem, nenhuma mãe consegue dar para o filho. Então, cabe nenhuma mãe, né, consegue dar para o filho. Acho que eu me confundi aqui, né? Mas é isso. Não adianta a gente querer, né, que o esposo dê para nós algo que a gente sente que faltou do pai. Aprovação, né? Não, somos nós. A gente pode trocar uma ideia, né? Mas como iguais. E hoje, na nossa fase adulta, ainda mais, gente, ainda mais, né? Por quê? Porque hoje eu olho para o meu pai e o movimento sistêmico é esse, né? Tá, pai, você me ensinou, você me auxiliou, mas agora eu decidi, eu cresci, eu quero seguir por esse caminho. Então, a gente ir lá e bancar, né, as nossas escolhas. Por quê? Porque senão nós sempre vamos culpar alguém pelos nossos ditos fracassos que não existem, que não existem, né? O que é? Tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. Só que quando eu estou no meu lugar, as coisas se tornam mais fáceis. Então, qual, né, é a intenção aqui da live de hoje? É que vocês se permitam, quando estiverem ali, né, na família, com a mãe, com o pai, observarem qual identidade que vocês estão adotando. Esses dias eu atendi uma moça e isso ficou muito forte em mim, que ela falou assim, não, a minha mãe, ela não consegue fazer as coisas. Tudo somos nós que fazemos. Aí eu falei, ela tem né, algum problema, assim, Alzheimer, né, Parkinson, ela tá acamada. Não, a minha mãe, tudo, você fala para ela fazer uma coisa, ela faz outra. Aí eu falei, tá, mas então ela não tem nenhum problema. Não, não tem. Então ela escolhe fazer diferente de você, era o contrário, né? Então essa filha, ela queria o quê? Decidir pela mãe, fazer pela mãe, julgar a mãe. E ela me procurou por quê? Porque ela não conseguia seguir, fazer escolhas, se posicionar, né, diante de um trabalho. Então, quando nós olhamos para as nossas relações, né, de origem ali, que é o nosso pai e a nossa mãe, já dá muito pano para manga para nós trabalharmos e observarmos os resultados que nós estamos tendo na nossa vida hoje. Todos nós estamos tendo resultados. Às vezes não é o resultado que nós gostaríamos. Então cabe a nós perguntarmos, né?
Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Eu estou me posicionando? Essa semana, eu falei que eu ia falar coisas, né, tanto dos meus atendimentos, quanto da teoria mesmo, quanto da minha vida prática. Essa semana, a minha filha não foi para a escola, 2 dias, ficou em casa com gripada, e aí ela foi assistir série. E aí ela disse para mim, mãe, em uma das séries, a mulher, né, falou o quanto é importante esse posicionamento de nós, não só mulheres, né, mas de homens, enquanto pessoas, nosso posicionamento de colocarmos limites. Aí eu falei, é isso mesmo, né? Por quê? Porque para eu ter um posicionamento e, às vezes, colocar limites quando me é necessário, eu preciso aprender a me comunicar. Então, a forma que eu me comunico com o outro diz muito a respeito das leis sistêmicas. A forma como eu me comunico com a minha filha, né, é muito diferente da forma que eu me comunico com a minha mãe, que eu me comunico com meu esposo, com o cliente. Então, nós temos várias identidades e a partir dessas identidades, nós precisamos e podemos, todos nós já temos condições disso, de apropriarmos, né, do nosso lugar. Todas as vezes que nós encontramos desequilíbrios, que nós estamos em algum desarranjo, nós estamos fora do lugar. Imagine uma mulher se comportar como filha do esposo. Não tem, né? Não tem atração. A mesma coisa é o contrário. E eu disse aqui no início, os pais muito amigos dos filhos, né? Ah, não, mas eu não exerço, né, autoridade perante os meus filhos. Tá, será onde é que está, né, o desequilíbrio aí? Que a autoridade é muito diferente, né, de autoritarismo. É muito diferente. Então, entendermos todas essas dinâmicas do nosso dia a dia, no meu trabalho, como eu me comporto com a colaboradora que trabalha comigo, com o cliente que chega. Nós, né, às vezes, como terapeutas, e até mesmo, né, aqui eu como dentista, a gente já vai mais para essa via, né, porque a gente tem esse negócio de querer salvar o outro. Só que a própria, né, ali o Bert fala para nós as ordens da ajuda. Tá pedindo para você ajudar? Né? Quando uma pessoa vem aqui no consultório e me procura como dentista, eu sou dentista, é claro que existe uma troca, né? Quem me conhece, o Valdir sabe, o meu jeito de atender e tudo, mas eu não fico o tempo todo ali, não fico falando de constelação. Veio para odontologia, veio para tratar o dente. Então, esse nosso lugar, né, de posicionamento, de se valorizar, se valorizar. Eu fiz um post no Dia dos Pais, porque eu sou a filhinha do papai, né? Então, trabalho muito isso em mim, trabalho muito isso em mim, né? Uma idealização, tudo. E o que que eu senti no dia, né, que eu fui escrever o post? Eu senti meu pai muito forte em mim, muito presente em mim, mas não era próximo de mim, era aqui, ó. Então, ter esse pai, essa presença masculina, né? De saber quem nós somos. Então, quem leu lá, né, viu eu, né? Eu me valorizo. Experimentem.
Experimentem. Feche os olhos e sintam aí, né, em vocês. Experimentem dizer em alguma situação que vocês estejam passando algum desafio com alguém ou um desafio mesmo consigo, né? Um desafio consigo ou uma dúvida, uma escolha. Fechem os olhos e sintam, percebam, né, as respostas no corpo quando você diz para você mesma: eu me valorizo, eu tenho valor, o que eu sei tem valor, o que eu sou tem valor, quem eu sou tem valor. Isso percebem? Quando eu falo isso, né, me dá um negócio aqui, ó, na garganta, sabe? E me dá uma vontade de ficar com a coluna assim mais reta. Ou seja, se apropriar de quem nós somos, de quem nós já somos, que é uma frase que eu gosto muito também, né? Graças a Deus, né? Eu já sou quem eu sou. Reconhecer. Isso é movimento sistêmico. Por que que as frases sistêmicas, em uma constelação, tem esse movimento todo, esse poder todo? Porque quebra crenças. Quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda, será que a gente já vai lá logo no celular, já pega esse celular? Ou será que a gente se conecta primeiro, né? Com a fonte, com Deus, conosco, e fala: nossa, até o nosso lugar, gente, de filhos de Deus, ele precisa ser visto. Por quê? Porque se eu não vejo que tem um Deus que toma conta de todos, de tudo, toma conta de mim, eu não aceito a minha história. Eu vou questionar, não vou aceitar. Ao passo que, se eu tenho muito isso, né, de que Deus é um Pai justo, bom e misericordioso, tudo que Ele faz está certo. Então eu não julgo Deus, não julgo meus pais. Eu estou no meu lugar, fazendo, né, o que a gente sempre tem falado aqui, o que precisa ser feito. Então, quando uma pessoa começa a olhar para si e lá nas suas profundezas, a gente se fortalece muito, 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 muito. Porque nós vamos nos conhecendo, como eu já disse aqui, apropriando de quem nós somos, de onde nós viemos. A gente sabe que não está só. E nós vamos adaptando as nossas identidades de acordo da nossa realidade, do lugar que nós estamos. Então nada fica tão pesado assim. Até mesmo, né? A gente sabe que a gente precisa, né? A gente precisa desse pesado para que depois a gente tenha o leve. Porque a vida, ela não é um conto de fadas. Então, mais uma vez, se você está passando agora por algum desafio, por alguma questão, observe o seu lugar. Onde você está. Se é no casamento, perceba. Eu estou sendo esposa ou eu estou sendo uma mãe? O que mais, né, tem hoje é isso.
até mesmo, né, por uma questão de internalizar esse pai, tanto em nós quanto nos homens, essa dificuldade nos relacionamentos. Essa dificuldade nos relacionamentos. Quantas mulheres hoje, elas são mães dos maridos, dos namorados, dos parceiros. Ou o contrário, né, gente? Um esposo, um marido, que é pai. Ou seja, você não tem posicionamento, você não se comunica, né? Tudo é o outro que resolve, tudo é o outro que sabe mais, você não tem vontade, né? Ou se você está passando por um problema, né, de saúde, observe onde é que está aí o desarranjo. Será que você está sendo paciente? Você está indo ao médico, seguindo as orientações do médico, seguindo as orientações do fisioterapeuta, seguindo as orientações do personal, né? Qual é a responsabilidade? Então, relações familiares, olha só, quanta coisa a gente viu aqui, né? Quanta coisa. Nós falamos de nós, dos nossos pais, de marido, de filho. E isso tudo é o quê? Responsabilidade, é posicionamento, é postura, é crença, é mudança de posturas, de condicionamentos. Eu, particularmente, né, tenho uma resistência muito grande quando o assunto é atividade física. Não é pelo fato da atividade física em si, é eu chegar na academia. Por quê? Porque minha vida é condicionada a levantar, fazer café, tomar café, organizar as coisas. Né? Eu gosto daquele negócio de deixar a casa ali ajeitada. Então, eu tenho que quebrar essa resistência em mim. Não, 7 horas eu tenho que estar na academia. Então muda muita coisa, gente. Quando nós sabemos quem, né, e o que realmente nós queremos, quem nós somos. Então eu espero assim que tenha feito sentido aí para vocês. Era o que eu gostaria, né, de compartilhar, de deixar aqui para vocês, né, assim, sobre relações familiares, né? De irem lá e realmente tomar desse pai, tomar dessa mãe, né? Não falta nada, não falta nada. Nós estamos aqui. Então, se o pai foi embora, a mãe não cuidou, né? Você ainda sente que ainda falta, vai lá, você mesmo, e dá para si, dá o que falta. Por quê? Só para fechar aqui. Porque, como eu disse, nós estamos submetidos a uma grande lei. Nós estamos submetidos a um forte amor de Deus por nós. E se esse Deus, que é tão grande, permite que a gente tenha esse pai exatamente como ele é ou como ele foi, essa mãe exatamente como ela é ou como ela foi, né, enquanto viva aqui, é porque ele está nos dando a oportunidade de nos desenvolver naquilo que precisa.
E quantos de nós precisamos desenvolver o que minha filha falou essa semana? O posicionamento, o colocar limites, o ir para a vida, né? Superando as nossas limitações. Então, as nossas relações familiares são elas que nos fortalecem. São elas que nos constroem e faz com que eu me curando, trabalhando tudo isso, né, que está ali em desarranjo comigo, possa passar para os demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada quem participou, né? Quem estava aqui. Vou deixar gravado, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no Zoom. Vou fazer, gente, agora em setembro um encontro. Ele vai ser presencial, tá? E já vou adiantar aqui para vocês, eu vou enviar, né? Vocês vão ver aí também uma proposta nos meus atendimentos, né, com a terapia e das constelações familiares, porque graças a Deus eu tenho tido assim muitos feedbacks, sabe, assim, muita, muitas coisas assim que têm me dado bastante incentivo no sentido de me mostrar é esse o caminho, vai por aqui, né? E falar, né, também que quando a gente se apropria de quem a gente realmente é, quando a gente sabe de onde nós viemos e para onde, né, a gente pode ainda chegar, né, onde a gente pode chegar, a gente não precisa, né, carregar essas identidades de, eu sou isso ou isso. Não, eu posso ser dentista e eu posso ser consteladora. Para mim, isso assim mudou muito, muito a minha vida no sentido do meu posicionamento. Então, quando eu chego aqui, eu tenho falado muito isso para as pessoas próximas, né? Quando eu chego aqui para fazer uma live, quando eu faço um encontro, né, do WhatsApp, isso para mim assim foi uma mudança de posicionamento, de crença, que eu consegui trabalhar no meu lugar. E se eu conseguir, né, qualquer um pode conseguir, todos podem conseguir. Por quê? Porque é olhar para si, é dar esse crédito, né? É se apropriar de quem a gente é, de quem a gente pode ser. Um beijo grande, fiquem com Deus, até!